Aprendizado de línguas em crianças. Não, acho que pode ser isso, né? De jogar a pergunta pros pais, porque na verdade, quem vai querer Vamos saber? perguntar para eles. Isso. Boa coisa. E você? O seu filho estuda no bilíngue? Ele faz curso de inglês? Ele aprende uma segunda língua em casa ou faz aula com um professor particular? Ou você está pensando em colocar, já pensou em colocar seu filho a estudar algum tipo de idioma? Ou está traumatizado com as aulas de inglês na escola? Tudo isso a gente vai falar agora nesse vídeo. Ich sag schon mal Hallo, mein Name ist Tatiana, ich bin Deutschlehrerin. Que tal, como estão? Para os que não me conhecem, eu sou a Aline. Vamos começar então. Gente, eu acho que, falando de criança, podemos dividir aí por idades, né? Tem uma idade até uns, eu diria até uns 8 anos, que a criança ela aprende de um modo mais lúdico. Então vale todo tipo de interação que deixe ela em contato com a língua de um jeito mais, digamos, na brincadeira. Então valem aqueles exercícios de colorir, de aprender desenhos, como aquela coisa, a outra coisa se chama. Então ela se envolve não mais assim pela questão de vou aprender um idioma, ela se envolve na brincadeira, né? Você pode pôr joguinhos, tem musiquinha para aprender, né? Tem várias atividades para as crianças menorzinhas, né? Aprender uma língua. Ou então colocar ela no ambiente mesmo, né? Que seja uma aula ou uma turminha que se fale somente num outro idioma, que seja inglês. Então essa criança ela vai interagindo com as outras num ambiente específico para usar aquela ferramenta. E vale falar aqui que nós estamos comentando de crianças que não têm contato com a língua, que os pais não falam outra língua. Sim, somente para aprendizado. Exatamente, são crianças que aí os pais estão pensando em colocar. Outro vídeo, né? Eu acho que a gente pode gravar um outro vídeo falando só sobre crianças bilíngues ou trilíngues. Isso é um tema para outro vídeo. Mas então, a primeira faixa etária seria essa, até os 8 anos, onde você vai, digamos, interagindo na brincadeira e levando certos conhecimentos para a criança. Depois, a gente chega numa idade entre os 8 e os 12 anos, dependendo do desenvolvimento de cada criança, onde ela não está nem adolescente ainda, para ela ter um interesse de que, não, preciso aprender inglês porque vai ser importante na minha carreira, não, porque eu quero ser, sei lá, piloto de avião e eu preciso falar inglês. Ela vai ainda ficar num limbo, onde ela nem tem mais o interesse da brincadeira, e ainda também não criou uma motivação, alguma coisa que faça ela ser estimulada para entrar num fluxo de aprendizado mais, digamos, semelhante ao do adulto, né? Então essas crianças, assim, já chegam numa idade que você não vai colocar ela para estudar o idioma, obrigada. O pai não vai dizer, não, eu quero que meu filho aprenda inglês, então vou colocar ele na escola porque ele já está maiorzinho, ele vai entender. É uma criança que se você coloca ela lá, mas não estimulou, ela não tem aquela vontade de fazer aula de línguas, ela vai pegar uma raiva pela aula de línguas, né? E por mais que o professor seja bacana e seja legal, é cansativo. Ela queria estar brincando, ela queria estar vendo desenhos, ela não vai querer fazer a aula. Então vai chegar um momento que assim, ela não quer mais fazer e ela não aprende porque ela não quer. Não é porque ela não tem capacidade, ela vai ficar numa trava de aquilo é chato, eu queria estar fazendo outra coisa e eu não quero estudar. E aí eu acho que é essencial o papel dos pais nesse momento é achar jeitos de motivar a criança a procurar esse aprendizado de uma outra língua. Então, por exemplo, o meu enteado adorava uma época o Harry Potter. O que a gente fazia? A gente falava sobre o Harry Potter, a gente mostrava fotos da Inglaterra para ele, a gente mostrava onde a história se passou, qual lugar, qual país, qual personagem representa o quê, quais são, né, as questões culturais por trás disso. Por que você não começa a ler, então, em inglês o Harry Potter, né? Então, sempre pegar aquilo que é de interesse da criança, jogo eletrônico, mangás, né, japonês,
não sei, em termos de alemão aí, seria conhecer, por exemplo, a indústria dos carros, os carros, como eles, não, as maiores fábricas na Alemanha, como isso tudo funciona. No caso do espanhol, você teria alguma... Então, eu acho assim, que antes dos pais pensarem em eu vou colocar meu filho a estudar alguma coisa, é interessante o estímulo. Cada criança, ela vai ter seu próprio jeito que ela gosta mais, mas se o pai começar a estimular, você apresenta para ele um mundo diferente, são comidas diferentes, desenhos diferentes, Exatamente. documentários com curiosidade dos países, você vai mostrando para ele aquelas coisas diferentes de diferentes lugares e algum deles vai chamar a atenção. Então você tem que apresentar as diferenças que tem. No espanhol, na verdade, eu tenho a maioria dos aluninhos, assim, as criancinhas, eles fazem pelas novelinhas. É sempre as novelinhas que fazem as crianças quererem aprender espanhol, né? E é engraçado, porque a criança já chega sabendo todas as musiquinhas. Então, quando você começa a explicar um vocabulário, começa a falar a palavra, a criança já sabe. Ela já fica encantada. Exatamente, né? Ela começa a entender e ela vê que ela já sabe, na verdade. Ela se acha que, nossa, já sei falar alguma coisa, né? E essa questão de obrigar a criança, né? Muitas vezes a gente tem o inglês, o espanhol na escola, e a criança, por não ter esse vínculo com alguma coisa interessante, ela acaba encarando o aprendizado do idioma como se fosse uma matéria qualquer, né? Chata, monótona, gasta o tempo que ela poderia estar livre brincando com um aprendizado que não tem sentido nenhum. Então você acaba ainda por cima inibindo o posterior aprendizado dela. Ela fica tão traumatizada às vezes de ter que fazer aquelas tarefas chatas de inglês, de decoreba, que quando ela chega na adolescência, ela não consegue mais achar o motivo para ela começar a aprender aquilo, né? Então aquela curiosidade, aquela vontade de falar o inglês, ou então de falar assim, vou aprender o espanhol porque vai me ajudar na minha carreira, o adolescente acaba ficando debilitado, né? Porque remete ao passado onde a coisa foi muito, muito chata. Uhum. Agora, se você tem uma criança assim, menorzinha, e você não tem condições ou não tem como, você não fala alguma língua diferente, não vai colocar numa escola em aquele determinado momento, ou mesmo se foi maior e você ainda não pensou, não criou aquele estímulo, aquela vontade, uma coisa interessante de começar a fazer com as crianças, desde pequenininhas, é você colocar em contato com desenho animado, com musiquinha, você colocar coisas para ela ouvir em outras línguas. Por quê? Porque o ouvido da criança, ou do adulto também, é que na criança ele ainda está em desenvolvimento, então é muito mais válido, quando a gente é adulto já tem mais dificuldade com isso, ele é o que mais é estimulado. Quando você é pequenininho, né, a criança bebezinha mesmo, ela ainda não se comunica, então ela não vai ter a fala, ela não caminha, pouco tem o tato, mas ela ouve. Então, assim, ela está ouvindo e esses sons que ela vai começar a reconhecer, eles vão ficar aí guardados no cérebro, né? Você vai reconhecer o som. Então, se você estimula, se você coloca para ela ouvir, uma vez quando ela seja adulta ou mesmo adolescente, idade que ela começar a estudar, ela reconhece os sons. Então, ela tem mais facilidade para entender. E isso, às vezes, é um problema com o adulto começa a estudar, que não sei se alguns já estão estudando e perceberam isso, que quando você estuda outras línguas, você tem que colocar o volume mais alto para entender a música, para entender o filme, porque a gente não consegue reconhecer os sons. Não é que a gente não ouve, é que a gente não reconhece os sons. Então, se você coloca a criança a ouvir, ela vai ter essa facilidade. Ela pode não estar estudando a língua, ela pode não estar com um professor, mas ela vai estar treinando o ouvido. E não só para uma segunda língua, né? Porque quanto mais sons você acostuma o seu ouvido a escutar, mais portas você abre para outros idiomas também, né? E eu acho que é isso, né? O principal para nós é justamente a motivação, né? Não desanimem os seus filhos com coisas chatas, com atividades que não têm sentido para eles. Tentem criar e incentivar a curiosidade, coloque um mapa mundi na parede, assistam documentários. Agora não é possível, mas viajem com os filhos de vocês, mostrem que existe um mundo fora daqui. Eu, por exemplo, tenho um caso muito interessante que o meu filho, ele foi para a Alemanha há 2 anos, ele estava com 10 anos na época,
e ficou lá na casa dos avós 3 semanas. Depois que ele voltou, ele ficou assim mega entusiasmado para aprender alemão. Para ele foi muito importante, porque ele viu que o mundo dele não é o Taubaté, não é a cidadezinha e a escolinha que ele vai. O mundo é muito maior do que isso, e isso faz com que elas tenham essa curiosidade de aprender, de comparar como é um país, o outro, a vida aqui ou lá. E é um incentivo muito grande para que eles realmente tenham vontade de aprender. E é uma coisa também que vai começar a sair dela. Ela vai querer conhecer, ela quer aprender, ela quer saber o que significa aquilo, ela começa a ver os desenhos, a ouvir as musiquinhas e ela quer entender. Então não é você pegar o seu filho e colocar agora você vai aprender essa língua. Ele não vai obrigado, ele vai porque ele quer. Então isso faz muita diferença quando a criança começa a estudar. Ela querer entender e não você colocar obrigada, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Schöne Grüße und wir sehen uns im nächsten Video. Adiós, nos vemos en la próxima y nos pueden decir también si conocen, si tienen hijos, si ya los ponen a estudiar, cómo entrenan, ¿no? Sim, coloquem aqui embaixo nos comentários as dicas de vocês pra gente também discutir um pouquinho e dar um tema aí para todo mundo contribuir, tá bom? Adiós.